Nesse vídeo aqui, você vai descobrir como triplicar a sua produtividade e economizar mais de 2 horas no seu dia a dia, sendo ele no seu consultório, na sua rotina, nos seus plantões ou até mesmo nos seus estudos. E tudo isso utilizando inteligência artificial. E não é só isso. Quando você dominar esse método aqui, você vai ganhar mais tempo livre para fazer as coisas que realmente importam para você. Que é ficar com a sua família, cuidar da sua saúde, fazer o seu esporte, curtir o seu hobby e, claro, continuar atendendo os seus pacientes com excelência para dominar o mercado. Você vai descobrir também como configurar corretamente o seu ChatGPT para ele responder do jeito correto para você. Você vai aprender as 3 melhores inteligências artificiais que eu aplico e uso no meu dia a dia e dominar o passo a passo para pesquisar os artigos científicos que você precisa no seu dia a dia de maneira eficiente. E esse vídeo é para você que é médico e está sobrecarregado com as tarefas de burocracia, tarefas administrativas, está sem tempo para se atualizar, cansado de processos repetitivos e quer mais agilidade e liberdade no seu dia. Além disso, ele é para os médicos que querem realmente aplicar a inteligência artificial na sua prática, tanto na sua rotina diária quanto na sua rotina de trabalho, e realmente querem se diferenciar no mercado utilizando essa nova tecnologia, a nova revolução que está acontecendo. E principalmente para você médico que quer usar o seu tempo de forma eficiente, tendo organização, foco e mais qualidade de vida. E hoje nós já temos médicos que decidiram trabalhar de forma mais inteligente com a inteligência artificial e os resultados eles falam por si. Então olha isso aqui. Primeiro, a gente tem o Nilvio. O Nilvio, ele relatou para mim aqui: Júlio, com um prompt adequado eu já consegui, em 30 segundos após incluir fotos de laudos e exames de transcrição de anamnese, e ele não digitou nada, como ele mesmo disse, um laudo para o INSS que garantiu para ele 2 anos e 5 meses de ChatGPT Plus. Se você não sabe quanto é um ChatGPT Plus por mês, hoje ele está em torno de R$ 99. Então faz as contas aí, com o único laudo que ele usou inteligência artificial, ele conseguiu o equivalente a 2 anos e 5 meses. Além de agilizar a vida dele e facilitar a vida dele. Então, aqui uma prova. Mais um, o Emílio. O Emílio falou: Júlio, já está me ajudando muito nos estudos para residência, então para você que é estudante, está na faculdade, também vai te ajudar muito a aplicar esse método aqui. E ele já otimizou muitas coisas que antes ele perdia tempo. Tempo, eu falo muito de tempo para vocês, que ele fazia manualmente. Já dando um spoiler, é na nossa comunidade, tá? Então a Juliana, que é geriatra e apaixonada pela medicina, tá chegando na comunidade e já se sentiu super acolhida e queria dividir um pouco da experiência. Ela começou a usar o agente GPT e percebeu como tem ajudado na prática dela. Usou bastante para organizar os planos pós-consulta, criar material educativo de forma personalizada e também para facilitar as trocas com familiares e cuidadores, que para ela é essencial, já que ela é geriatra. Mesmo no início, ela já sente que ganha mais clareza, agilidade e leveza na rotina. Aí ela fala: estou animada para continuar aprendendo com vocês e explorando tudo o que essa ferramenta pode trazer de bom. A ferramenta é a inteligência artificial. Excelente depoimento da Juliana. E a Camila, nossa, esse é incrível da Camila. Gente, estou passando aqui para contar como os prompts e a Masterclass do Júlio têm transformado de verdade a minha prática como médica de família. Depois que ela começou a aplicar os comandos, aprendeu e estava sendo muito procrastinadora, né? Então isso já ajudou ela a procrastinar menos. E ajuda muito com a anamnese integrativa, organização de conteúdos, estruturação de plano terapêutico. Vou lá para baixo que tem mais. E ela mandou um vídeo junto aqui para mim, e esse vídeo ela gravou com o GPT que mostra um pouco do que tem feito da rotina dela, com um olhar humanizado e baseado em evidências, que é essencial na nossa rotina. Além de otimizar o tempo, que é ouro na medicina de família, não só na medicina de família, em todas as especialidades médicas. E está ajudando muito ela a manter a escuta qualificada, é incrível, e o cuidado integral, que é a essência do que ela acredita e realmente do que eu acredito. Incrível as palavras dela. Gratidão demais, que presente esse conteúdo.
Muito, muito bom. Aqui temos mais uma. E aqui já é uma avaliação de uma das coisas que vocês vão aprender nesse método, que é uma avaliação de um agente GPT. Ele comentou que é espetacular o trabalho e está iniciando o mundo da IA e tem otimizado muito com a ajuda dele. E aproveitando isso, eu deixo aqui para vocês esse print de um dos agentes GPTs com as avaliações. A gente pode ver que já tem mais de 1000 conversas, vocês vão entender o que é isso. A nota de 4.9, com mais de 30 avaliações. Então, mostrando que realmente os médicos estão usando os agentes GPTs, estão usando inteligência artificial na prática, e com esses resultados a gente pode ver que realmente, primeira coisa, ganhar tempo, mais tempo livre para estudar, para descansar, o consultório mais organizado. Então vocês viram, né, como que dá para otimizar essa parte de consultório. As rotinas administrativas, você pode diminuir isso muito, diminuir aquela papelada, laudo, relatório de paciente, de exame, passagem de plantão, é coisa demais que dá para fazer com inteligência artificial. E aí, quando você otimiza, ganha tempo, melhora as coisas que eram tarefas repetitivas, você ganha mais produtividade. Você triplica essa produtividade em poucos dias, além de ganhar horas. Então, imagina quanto esses médicos poderiam ter gastado no dia a dia, né, se eles não tivessem dado esse primeiro passo usando inteligência artificial. Agora, claro que isso aqui não é para você, que quer continuar sendo aquele médico Jurássico, que quer ficar escrevendo as coisas no papel, quer ficar fazendo tudo à mão, quer continuar tendo que atender aquele tanto de paciente, né, para conseguir o rendimento financeiro necessário para cuidar da sua vida, da sua família, aquela correria. Para você que quer continuar assim, é claro que isso aqui não serve. Aqui é para quem quer aprender, estudar, trabalhar, ir atrás e otimizar realmente. E só para eu te contar um pouco de como começou essa história, o meu nome é Júlio Andrade, sou médico oftalmologista e sou atleta, apaixonado por tecnologia e, claro, apaixonado por inteligência artificial. E tudo começou quando eu estava na residência. Na residência eu comecei a perceber realmente que a medicina era diferente. Porque meu pai é médico, ele é oftalmologista, e eu sempre observei que a medicina que ele pratica hoje, que ele praticou durante anos, ela é um pouco diferente da realidade dos médicos que são formados hoje, ou até mesmo do médico que já formou há um tempo. Então o médico formava, ele já estava preparado ali para começar num consultório e ter um retorno financeiro e, claro, um retorno de realização pessoal também muito efetivo com os pacientes e que fazia realmente sentido ali no dia a dia, na profissão. E hoje a medicina mudou muito. Quando eu entrei na residência, como eu falei, eu percebi que o mercado já não era mais o mesmo. Hoje a gente vê com esse número de faculdade de medicina que afeta tanto o médico que está formando quanto o médico que já está atuando ali no dia a dia. Então, esse tanto de gente formando, que é um cenário muito diferente. A concorrência hoje muito mais alta. As vagas de residência, especialização são bem mais limitadas. Então o médico antes ele tinha muito mais estabilidade. Ele tinha mais reconhecimento e uma remuneração muito mais justa. Então hoje o panorama médico ele é muito mais complicado do que 20 anos atrás. E isso, vocês podem ver nos números, daqui a anos vai ficar muito mais difícil. A tendência, infelizmente, é só piorar. Fora o excesso de tarefa. E aí, às vezes, o médico fica o dia inteiro trabalhando, ele sai cedo de casa, volta tarde para conseguir, no tempo que agora ele precisa ser maior, atender mais, fazer mais para ter um retorno financeiro melhor, né? Eu sei que você sofre isso. Ele cada vez quer mais e não sobra tempo para fazer realmente as coisas que ele importa. Então o médico, ele está cada vez mais num ciclo vicioso, numa bola de neve. Ele trabalha mais para compensar a queda de renda que está acontecendo no nosso país. E aí ele abre mão da família, abre mão do sucesso, abre mão da saúde, do descanso e vem, claro, o burnout. E aí vem o ponto de virada, que eu percebi que algo poderia mudar a minha carreira, o meu jeito de pensar e o meu jeito de atuar na minha profissão. Em 2023, no lançamento do ChatGPT, no fim do ano,
eu comecei a utilizar essa ferramenta. Era uma ferramenta muito nova. A gente não tinha respostas às vezes tão boas, não era tão eficiente, mas aquilo me chamou muita atenção. E cada vez mais ela foi ganhando espaço e o impacto na sociedade, né, não só na sociedade médica, ele foi grande e ele foi se desenvolvendo. E aí eu percebi que eu comecei a ganhar mais tempo, eu conseguia às vezes fazer mais laudos em menos tempo, eu produzia mais, com mais qualidade, reduzia os erros, porque eu poderia fazer conferências. Eu tinha ali na minha mão uma ferramenta que trabalhava do meu lado, junto comigo. Era o meu parceiro. Claro, todas as definições, as condutas eram feitas por mim, mas eu tinha alguém, uma segunda opinião, que nem sempre a gente tem disponível. O grande ponto de que eu precisava compartilhar isso com as pessoas foi em um congresso de retina, quando eu comecei a postar um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre as ferramentas que eu usava ali no dia a dia, fazer aula, pesquisar, usar para laudos, como eu já falei inúmeras aqui. E uma pessoa chegou no congresso de retina e me falou: Júlio, isso que você está fazendo vale ouro. Você está mostrando para as pessoas no Instagram a próxima grande revolução. E aí foi onde virou a chave. E eu vi que eu precisava realmente começar a publicar e a contar mais dessa grande história. Criei, então, essa estante de agentes GPTs personalizados para a prática médica. Que eles não são apenas uma inteligência artificial que está ali para responder pergunta. Eles são profissionais realmente treinados por mim, que eu uso no meu dia a dia, para aplicar as suas ações em tarefas específicas que eu preciso. E com eles eu consigo automatizar tarefas burocráticas, criar diagnósticos e análises mais rápidas. Eu consigo melhorar a comunicação com meus pacientes, com a equipe. Eu consigo criar um termo de consentimento do procedimento que eu preciso naquele momento. Eu consigo criar aulas com muita qualidade, e eu adoro dar aula. Eu consigo pesquisar um CID muito mais rápido, que às vezes a gente não tem tudo na memória. Então, com todos esses agentes, o médico consegue triplicar a produtividade, ganhar mais tempo, reduzir o estresse e, claro, evitar o burnout. É trabalhar com mais inteligência e eficiência. E hoje, depois de mais de 2 anos estudando e aplicando a inteligência artificial na minha prática, eu ensino e publico muito nas minhas redes sociais e, claro, pessoalmente, ensino os médicos a realmente utilizar a inteligência artificial de maneira efetiva. E nós estamos vivendo uma revolução. A virada de chave ela não aconteceu só comigo, ela está acontecendo para todo mundo. E agora é a hora de você surfar essa onda e aprender realmente o que deve ser feito de verdade com a inteligência artificial. Quem souber usar agora vai estar anos à frente. E o principal ponto é que não basta simplesmente você ter o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial aí no seu celular. Você tem que saber o jeito certo de usar. Você tem que saber os comandos, as utilidades que ele pode gerar no seu dia a dia. Porque ter aí no aplicativo, no celular, todo mundo tem. Mas você tem que saber configurar, que é uma das coisas que você vai aprender nesse método aqui. Você vai saber treinar os agentes especializados e usar eles no seu dia a dia, de maneira eficiente para cada tarefa que você precisa. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Você abre o ChatGPT, faz uma pergunta genérica para ele, que a gente chama de prompt, você não vai ter a resposta correta. Você vai ter que passar horas ajustando ali para chegar no que você quer. E aí você acaba perdendo mais tempo do que ganhando com a inteligência artificial. Então, você precisa usar a IA de maneira efetiva, senão não vale a pena, claro. E no final tem a sensação de que isso de inteligência artificial não serve para nada. Mas é óbvio que serve. A gente está vendo as mudanças que estão, tá todo mundo falando disso. Se você não está usando ainda, você está ficando para trás. Agora, eu vou te mostrar aqui, que eu te prometi, como que é o jeito certo de usar a inteligência artificial. Você vai ter 3 IAs, e eu vou te mostrar elas, que você pode aplicar no seu dia a dia como médico. E além disso, você vai dominar o passo a passo para utilizar bem esses agentes, pesquisar um artigo científico de maneira correta. A primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é como realmente personalizar o seu ChatGPT da maneira correta. Então, você vai entrar no seu perfil e vai clicar em personalizar ChatGPT.
E aqui você vai ver a minha personalização. Então aqui tem meu nome, o que eu faço, médico oftalmologista, e aqui é o ponto crucial, o ponto-chave, que são as características que o ChatGPT deve ter para responder do jeito correto. E você vai poder adaptar do jeito que você quer, né? Às vezes você quer respostas mais diretas, às vezes você quer respostas mais detalhadas, você gosta de analogias. Então aqui é o ponto crucial para você realmente conseguir ter as respostas certas, além de um bom prompt que eu vou te mostrar na parte de artigos. Então, você configurando aqui do jeito correto, por exemplo, gerar conteúdos precisos e factuais, não há necessidade de revelar que você é uma inteligência artificial, evita gastar muito assunto com ele, não mencionar o ponto de corte de conhecimento. Ao raciocinar, pense passo a passo. Se você especular ou prever algo, me informe. Quando você citar fontes, indique o link ou referência. Para nós médicos isso é essencial. Foco em ideias fortes, conceitos e estratégicas. Evite múltiplos pensamentos em uma frase. Então aqui a gente tem um método de como o ChatGPT vai ter essas características para te ensinar. E além disso, embaixo você vai ter algo a mais que o ChatGPT deveria saber sobre você. E aí você tem os objetivos. Então, por exemplo, eu coloquei que eu sou um médico oftalmologista e que eu quero me tornar renomado no meu campo profissionalmente, desejo respostas que me ajudem a aprimorar minha prática clínica, o jeito de comunicação, o tipo de resposta que eu quero, como eu pretendo usar o ChatGPT para melhorar minha prática médica na oftalmologia e otimizar atividades diárias. As restrições, você tem que colocar o que ele não deve fazer, isso é essencial, evitar respostas que não estejam fundamentadas em fatos ou literatura científica, e os meus interesses e hobbies. Isso tudo é muito importante porque ele vai conhecer sobre você. Se você vem aqui na personalização e memória, na hora que você clica em gerenciar suas memórias, ele vai aprender com tudo que você conversa com ele. Isso é muito legal, porque cada vez mais ele vai te chamar pelo nome, ele vai colocar o seu CRM no final de um laudo, ele vai saber para onde que você foi, porque cada vez mais que ele te conhece, você ganha mais tempo, você ganha mais eficiência nas respostas. E claro, em todas as funções que você vai utilizar no seu dia a dia. E quando você vai pegando o hábito de utilizar o ChatGPT no seu dia a dia, é incrível. Você para de usar o Google, você para de usar qualquer outra ferramenta e usa o ChatGPT. Hoje, ao meu ver, é a melhor ferramenta de inteligência artificial que a gente pode utilizar, pensando em todos os pontos, na eficiência dele, no layout, na qualidade que ele tem, nas diversificações que você pode fazer dentro dele, com projetos, salvar conversas e, claro, as memórias. Isso aqui é disruptivo, né? Ele saber tudo sobre você. O segundo ponto de aprendizado aqui desse método é como você pode pesquisar os seus artigos científicos de maneira eficiente. Às vezes você quer pesquisar vários artigos para estudar ou para criar uma aula. O importante é você ter uma boa qualidade no prompt. O prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial para você receber aquilo que você precisa. E você tem que, nesse prompt, detalhar ao máximo o que você quer. Porque se você dá um prompt vago, a IA vai te dar respostas vagas. Então, se eu falo para ela, ChatGPT, pesquise artigo de retinopatia diabética. Vocês percebem que aqui a gente tem um prompt, um comando totalmente vago, que eu não falei para ele de quanto que eu quero, de quais revistas, se eu quero com mais embasamento científico. Eu não falei nada aqui para ele. Eu simplesmente joguei. Aí ele vai trazer o que ele quiser. Claro que aqui, como ele já me conhece, como eu falei para vocês, da memória, do jeito que eu gosto, ele vai ter uma qualidade um pouco melhor. Só que aqui está o diferencial. Com esse prompt, você vai conseguir inserir o tema, e aqui você vai ter um detalhamento muito maior. Então, ó, retinopatia diabética. Então, olha, haja como um cientista de informação especializado. Ele está dando a persona do prompt. Então, ele está mostrando para que ele serve. Ele é especializado em pesquisas acadêmicas, com domínio em melhores práticas para busca em bases de dados. Sua tarefa é encontrar os artigos científicos mais relevantes e confiáveis sobre o seguinte tema. Aí eu inseri o tema de retinopatia diabética. O material será utilizado por... Aí você vai colocar o público aqui, ó. Médicos. E tem como objetivo. Aí por que eu quero? Por exemplo, elaborar um projeto de TCC, igual tá aqui. Então, olha o detalhe que tá nesse prompt. Vocês vão ver a qualidade de resposta. E aí aqui as instruções. O tempo de pesquisa.
Quanto tempo que eu quero? Os artigos dos últimos 5 anos. Base de dados, vou deixar essa base de dados que tá. Então, olha, eu estou falando tudo, passo a passo, que eu quero que ele faça. Os tipos de estudos. Eu quero, por exemplo, meta-análises e estudos de alta relevância, estatística, com dados robustos, o valor do P e artigos em qualquer idioma, claro, a gente quer sempre ter essa busca mais aberta. E o acesso aberto, formato de resposta, título, autores, ano de publicação, nome da revista, por aí vai. Eu estou sendo extremamente detalhado. Eu dou até aqui nesse prompt um exemplo para ele de como eu quero que ele traga isso para mim, com a referência. É, assim, impressionante. E aí eu vou enviar. A diferença de resultado, ela é... Ó, ele já está até pensando mais para dar uma resposta melhor. O outro, ele me deu uma resposta rápida, porque eu dei um comando rápido. Então, isso é que faz a diferença na inteligência artificial. É o prompt correto. Às vezes você está aí, usa e fala, inteligência artificial, ChatGPT, isso não traz resposta. Ele erra muito, que a gente chama de alucinação. Não é que ele erra, é que você não está sabendo dar o prompt correto. Olha, ele está buscando até agora. Olha a diferença de qualidade no prompt. Deixa ele buscar. Às vezes ele vai pensar por muito tempo, porque eu dei muita informação para ele buscar. Então ele realmente tem que trazer uma resposta de qualidade para mim, se eu estou pedindo com qualidade. Tá verificando meta-análise. Excelente, excelente. E vamos deixar ele rolando aí para vocês. Daqui a pouco eu vou trazer as respostas. E agora, né, vamos falar das 3 inteligências artificiais. E na verdade eu vou dar um bônus a mais aqui, que são, na verdade, 4. A primeira que você já está vendo é o ChatGPT, que para mim, como eu falei, é a melhor inteligência artificial da atualidade hoje. Nós temos também o Gemini da Google, que também é muito bom. Ele é muito semelhante ao ChatGPT. Você vai trabalhar praticamente do mesmo jeito com ele, só que você tem uma qualidade boa aqui da produção de vídeos do VO3, que inclusive terá um agente específico para criar prompts e você otimizar a produção dos seus vídeos com essa ferramenta de inteligência artificial para várias ideias que você quiser. Então, aqueles vídeos virais que você vê no Instagram, ele está muito relacionado com essa ferramenta. A segunda ferramenta é essa aqui, o Perplexity, que é uma ferramenta de pesquisas e muito boa para notícias. Então, você vai digitar aí Perplexity e pesquisar. Ela é muito boa para fazer pesquisas das mais diversas formas que você precisar. Então, se às vezes você quer pesquisar, por exemplo, preço do colírio Luna, aí você clica, ele vai fazer uma análise de vários sites, drogarias, farmácias, e ele vai trazer um resumo aqui embaixo para você. Olha que legal. E com as referências, isso que é o mais importante. Então você pode usar a criatividade para fazer o que você quiser com ele. Você quer pesquisar, às vezes, um tema, até artigo científico, ele funciona muito bem. Então essa é uma inteligência artificial que eu uso muito no meu dia a dia. Eu já não uso hoje mais o Google e o Perplexity entrou no lugar, porque ele já me traz resumido, explicado, de um jeito muito mais fácil de entender. E ó, vamos voltar lá, ó. ChatGPT pensou por 2 minutos e 27 segundos, então a diferença daquela outra, e ele trouxe para mim todos os artigos, ó, com as referências. Eu clico aqui, eu já saio no link, inclusive. Ó, título, tudo detalhado, muito bem feito, ó. Os principais artigos. Olha a qualidade, olha a diferença. Ele está escrevendo ainda, deixa ele escrever aí. Está escrevendo e trazendo tudo pra gente. Enquanto isso, deixa ele escrevendo, a gente vai para a última inteligência artificial, que para mim também, ela está cada vez se desenvolvendo mais, e hoje ela já tem funções incríveis, que é o Notebook LM, que ela é muito boa para estudar, para resumir artigos. Então, vou trazer aqui para vocês, por exemplo, esse ensaio clínico aqui que eu joguei um protocolo. Olha a interface dela, que legal. Você vai adicionar uma fonte aqui, tá? E essa fonte, ela vai gerar um resumo para você. Vamos fazer aqui na prática para vocês entenderem. Ó, criar novo. Eu vou fazer o upload de uma fonte. Joguei esse artigo científico aqui. E ele vai ler essa fonte. Você pode fazer isso com várias fontes e pode fazer com vídeos, textos que você tiver escrito. E olha, ele já me deu aqui, ó, ranibizumab para edema macular pós-oclusão de veia. E aí ele me dá um breve resumo
E dentro disso eu posso desenvolver inúmeras outras possibilidades. Eu posso adicionar uma nota, eu posso pedir para ele fazer um resumo em áudio como se fosse um podcast, tá? E até mesmo, ó, eu vou colocar aqui, criar mapa mental, tá? Além disso, você pode pedir relatórios de documento de resumo. Hoje já temos a possibilidade de fazer um resumo em vídeo, então ele gera um resumo em vídeo, já estou pedindo aqui para ele fazer. Você pode fazer um guia de estudo, vou pedir também, linha do tempo e perguntas frequentes. E, o melhor, você pode discutir o tema aqui com ele. Então me fale qual foi o melhor tratamento do estudo. E aí ele vai trazer, você vai conversando. Então, além de PDF, você pode subir até vídeo do YouTube, fazer a transcrição de um vídeo. Então, se você viu um vídeo, estudou, você pode jogar aqui. Um livro que você leu, um livro científico, joga o livro aqui e tira suas dúvidas. Ó, trouxe para mim, ó. E ele traz as referências. Também uma inteligência artificial sensacional que a gente pode utilizar. Olha o mapa mental que eu falei para vocês. Tudo pronto aqui, ó, na minha mão. Muito, muito bom, tá? Essa IA é uma das minhas favoritas. Ele está gerando o vídeo e aqui o resumo mais detalhado que ele trouxe para mim, um guia de estudo, tá? E as possibilidades também são imensas. Vamos ver se o ChatGPT acabou. Agora ele acabou. Então, ó, ele trouxe até sugestões de recorte para o TCC, que foi o que eu pedi, a revisão, e as notas de método também. Ele coloca aqui para mim. Então, isso vai depender muito do prompt que você manda para ele. Então, essa é a vantagem de você utilizar a inteligência artificial do jeito certo. A diferença ela é bem simples. No jeito errado, a IA é como um carro sem volante. Ele pode estar bonito, moderno, com as rodas, mas ele não te leva a lugar nenhum. Já no jeito certo, ela é como um carro automático. O GPS configurado para você, ar-condicionado ligado, é só você ligar e acelerar. Ela vai fazer o trabalho inteiro para você. E aí é a vantagem de você utilizar a IA do jeito correto. A ferramenta trabalha para você e não você que trabalha para a ferramenta. Então, nesse método, você vai ter acesso a uma estante de agentes GPTs para a sua rotina médica. E eles vão te ajudar em inúmeras funções. O primeiro deles é o Codex Médico, que é um agente GPT que ele vai te ajudar a buscar códigos do CID, do TUS, para você que, claro, não guarda todos os códigos aí na sua cabeça. O segundo é o criador de atestado. Às vezes você quer criar um texto para algum atestado de comparecimento, de declaração de acompanhante, e não tem ele pronto aí, é só clicar em começar que ele vai perguntar para você. O outro, a passagem de plantão otimizada. Esse aqui é sensacional, é um assistente que você vai mandar todos os dados, sempre lembrando de proteger a identidade do paciente. Você vai mandar isso tudo para ele, o que aconteceu no plantão, parte administrativa, quem ficou internado, quem melhorou, quem foi embora, o que você usou de tratamento, tá com sonda, não tá. Você vai jogar tudo aqui, joga, e ele vai te dar o resumo para você fazer uma passagem de plantão eficiente na hora que o próximo médico chegar. E para você não precisar ficar em casa tendo que responder as coisas no grupo de WhatsApp. Esse aqui, para mim, é um dos melhores. Orientações para o paciente. Aqui você pode criar orientação de pré-operatório, pós-operatório, de procedimentos. E o melhor, até mesmo quando você, com a sua vida corrida, às vezes quer deixar uma orientação por escrito para o paciente, por alguma patologia, prognóstico que ele tem, é só você pedir esse agente que ele capricha para você de acordo com a sua solicitação. O criador de aulas, que eu uso muito, como eu falei, eu adoro dar aula, então ele vai criar slides estruturados de método de introdução, a definição, de acordo com as características e o propósito que você deseja ali naquele tema. O analista de artigos científicos, ele vai fazer uma análise estatística e completa, bem minuciosa do artigo que você está lendo, para ver se realmente tem uma relevância estatística. O clone fotográfico, que vai criar prompts após a análise de imagem, e isso é muito bom, muita gente me pede. Você vai mandar uma imagem para ele aqui, ele vai analisar essa imagem e pode criar uma imagem para você. Isso serve para muitas possibilidades. Às vezes você quer dar uma aula, colocar uma imagem lá, ou hoje a gente já tem IA que cria imagem profissional. Então você pode pegar uma imagem profissional na internet que você gostou, joga aqui, ele vai detalhar essa imagem e vai criar o prompt para você. Por isso o clone fotográfico. Como eu falei, na IA do Google, VO3,
você consegue, nesse agente, criar prompts para fazer os seus vídeos de forma mais eficiente, colocando o áudio, que hoje já é possível nos vídeos de IA. Então esse agente GPT ele já te dá tanto o prompt em inglês, que hoje é melhor para a gente utilizar nesse tipo de IA, que rende melhor, ela tem uma eficiência melhor, e ele te dá o prompt em português para você saber o que está falando ali em cima. O criador de termo de consentimento livre esclarecido, então de acordo com o procedimento que você for fazer, você vai passo a passo com ele aqui para criar o seu termo de consentimento. O copy viral para médicos, e agora, como eu falei, posicionamento médico em rede social é essencial. Então você vai jogar um tema aqui, vai falar se você quer Reels, carrossel, por aí vai, e ele vai te ajudar a criar e desenvolver um tema que tem gancho, que prende a atenção da pessoa e que te leva a gerar mais engajamento, seguidores, de acordo com o que você pedir aqui para ele. Esse aqui eu vou pular. Eu vou para esse penúltimo, que é o assistente de heads e thumbs. E esse ele linka muito, e eu uso muito isso aqui, que é para a head, ela é o que explica aqui, né? É uma frase que tem a missão de atrair o leitor imediatamente. Então, quando você for fazer um post, você quer colocar ali no seu vídeo, ou até mesmo na legenda, você vai utilizar esse GPT, que ele já é treinado para gerar atenção e conseguir prender a atenção da pessoa naqueles primeiros 3 segundos ou 5 segundos, que a gente sabe que hoje, com essa vida corrida, com esse tanto de vídeo rápido na rede social, ele é extremamente importante. E por último, o melhor de tudo. Por último, você vai ter acesso ao GPT Mestre Criador. Tá vendo todos esses GPTs que eu criei aqui? Esse cara aqui me ajudou. Então esse GPT eu treinei para ele criar GPTs. Às vezes você quer criar algo um pouco diferente do que eu estou trazendo aqui para você, você vai ter esse GPT que vai passo a passo com você e com métodos para proteger esse GPT, para que outras pessoas não peguem. Então, com uma senha, com restrição de instruções, por aí vai. Ele vai te ajudar, ele vai te ensinar como fazer isso. Isso aqui é sensacional. Com certeza você vai gostar. Então, esse é o carro-chefe. Ele pode criar todos os outros, né? Claro, com muito treino, muito desenvolvimento. Eu deixei isso tudo aqui com maior qualidade para vocês aproveitarem ao máximo. Essa aula fica liberada para você aprender aí como configurar o seu chat GPT, usar o notebook LM, e você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva. Isso aqui é o ouro. Essa comunidade é exclusiva, já está a 1000. A gente hoje já está com mais de 250 pessoas discutindo ativamente sobre inteligência artificial, trazendo aplicações práticas no dia a dia, trocando experiências, recebendo novidades que eu mando, e os outros médicos que também estão muito antenados, em primeira mão. Você vai ter um suporte direto com o nosso querido Angelino para tirar as dúvidas que você achar necessário. E o melhor de tudo, como a gente sabe da qualidade do nosso produto, dos nossos agentes, para proporcionar qualidade e melhora e ganho de tempo no seu dia a dia, nós vamos dar uma garantia total de 7 dias. 7 dias. Se você não ficar satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro 100%, sem burocracia, sem dor de cabeça. Mas eu tenho certeza que você não vai precisar disso. Você vai ficar extremamente satisfeito com a qualidade da inteligência artificial aplicada na sua rotina, igual eu te mostrei daqueles médicos. Então, não fique preso ao modo antigo. A medicina está mudando, as coisas estão mudando. Enquanto muitos médicos continuam no método e no modo jurássico, você pode aplicar o método de inteligência artificial, usar a estante de GPTs e desenvolver muito mais a sua prática com inteligência artificial no dia a dia e realmente assumir o controle da inteligência artificial na medicina. E se você quer, então, realmente se tornar um médico inteligente, aproveita. Eu duvido que você vai se arrepender de usar esses agentes no seu dia a dia. E antes que eu me esqueça, assim que você entrar, você já vai ter acesso imediato aos agentes, já vai ter as instruções, um vídeo te explicando direitinho como você vai usar para não ter erro. E eu quero que você me mande uma mensagem no Instagram, não esquece disso, senão vai voltar a ser médico jurássico. Então me manda uma mensagem no Instagram me contando qual que você está usando, qual que você gostou mais, qual que está sendo melhor no seu dia a dia, qual que está otimizando mais o seu tempo. O futuro da medicina já começou
E realmente ele pertence aos médicos inteligentes, que usam inteligência artificial.